Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cult Pop e roda a vinheta. Voltamos! Bom, o tema desse nosso vídeo de hoje vai ser o legado, certo, da cultura pop deixada entre as décadas de 60 50, né? Posso excluir 50, mas eu vou botar 60. Entre 60. Eu vou explicar. Entre 60 e a década de 90. O legado cultural da cultura pop deixado nesse período. O que eles contribuíram, o que existe até hoje, né? E eu vou falar da cultura pop de um modo bem amplo, incluindo tokusatsu também. Enfim, eu vou envolver vários assuntos diversos e diferentes, tá? Bom, por que eu não estou incluindo a década de 50? Vou explicar logo, né? A década de 50 era o período que nós chamamos de reforma cultural. Por quê? Era exatamente o período pós-guerra, né? Para quem não sabe, a Segunda Guerra Mundial rolou e devastou o mundo. Então, após isso, houve um período razoavelmente grande de restauração cultural e reconstrução econômica. Então, a década de 50 podemos dizer que foi um período complicado, que era um período exatamente de reconstrução da questão cultural, mudanças, enfim. E ali começou a ter essas mudanças, né, essas reformas e tudo mais. Né, que era o período ali já dos Beatles, Elvis, que é da década de 50, década de 60, nesse período aí. Né? Teve Guerra do Vietnã, enfim. Aí todo esse período foi bem conturbado. E o que acontece? A cultura pop vai adaptando muito das coisas do dia a dia, do que se vê, né? E vai tentando trazer isso para a cultura. Né? Durante esse período, eu não vou falar de cada produção, porque senão o vídeo ficaria extremamente longo. Né? Mas eu vou falar de algumas contribuições históricas que vieram para a cultura pop e da cultura pop se estende até os dias de hoje. Tá? Década de 60, a princípio, né? Vamos dizer assim. Para os americanos, basicamente, não falando da Ásia ainda, né? Vou tocar o assunto lá também. Na década de 60, começa o que nós chamamos de levante cultural, né? Que já estava vindo se arrastar, estava sendo trabalhado durante toda a década de 50. Né? Mas em 60 que houve o boom, né? Houve uma certa expansão dessa questão, tanto na América quanto na Europa. Ambos os continentes começaram a seguir essa tendência. Já a Ásia, né? A África demorou muito mesmo, mas a África vai ser outra situação. Na Ásia, pós-guerra, podemos dizer assim, né? A questão lá também foi bem complicada. Né? Eles demoraram muito para se reconstruir tudo. E veio também algumas questões culturais que também influenciadas ainda pela guerra. E olha que a guerra já tinha se passado bastante tempo, mas trouxeram um pouco disso para dentro da questão cultural, da mídia, de filmes e séries, enfim. Então você vê muita coisa relacionada a isso. Viagens espaciais, né, que teve aquela, né, a famosa Guerra Fria, né, que tem negócio da viagem espacial, negócio de competição. Então você tem muitas produções ligadas a isso. Eu não preciso nem dizer quais são, né? O pessoal já sabe quais são as produções. Né? Eu citei até um em outro vídeo, que é Star Trek, Star Wars e assim por diante. Né? Que essas questões mais espaciais, não de guerras. Né? Essas expansões, tecnologia. E isso vai trazendo durante esse período da década de 50 e 60. Né? E na Ásia veio os tokusatsu, de um modo geral. Né? Os tokusatsu começaram a ficar popular graças ao Godzilla. Né? Enquanto os americanos criaram King Kong, os japoneses decidiram criar algo para competir. Por quê? O que estava acontecendo? A cultura, né, da América e da Europa estava influenciando a cultura asiática. E eles não queriam essa influência. Eles queriam manter sua questão cultural intacta. Então eles criaram esse mecanismo, que é o nosso Godzilla, que a gente conhece, e esse Godzilla garantiu que fosse criado em cima dele, ou a partir dele, toda a questão cultural do Oriente. Não só do Japão. Isso aconteceu na China e em vários outros países ali da Ásia. Tá? Então eles tentaram fortalecer, pós-guerra, essa questão cultural. Tá? Isso inclusive atingiu os árabes também. Né? Os árabes também começaram a implementar essa questão cultural.
com mais literatura e assim por diante, né? Inclusive, o livro das Mil e Uma Noites, que é famoso mundialmente, saiu da Ásia, claro, né? Só que dessa região do Oriente Médio. Contam contos e histórias característicos ali do Oriente Médio, ainda no período antes do crescimento como se fala? Da religião muçulmana. Tá? Então, esses contos são escritos muito antes, mas nessa época da década de 60, 70, esses contos ficaram populares. Tá? Aí fizeram filmes, séries, e isso fortalecendo a questão cultural dos árabes, mesmo indo um pouco, às vezes, de encontro às suas crenças. Mas ali é uma questão, como a gente usa, fantasiosa. Como tem nos cristãos, você tem fantasia no cristianismo ali, convivendo, né, nos europeus principalmente, isso também acontecia entre os árabes. Então eles mantinham a sua questão folclórica viva, mas a sua religião era o principal. Então conviviam ali sem muita dificuldade. Eles valorizavam essa questão também cultural. Não é todos os países muçulmanos, tá? É só alguns. Que alguns acham que aquele que ficou no passado, não é para ser revivido. Mas aquilo faz parte da identidade deles. Então muitos países muçulmanos não abriram mão dessa sua parte cultural, mantiveram. Então tem filmes, séries envolvendo isso. E muitas vezes nem eram os próprios muçulmanos que faziam essas produções, né? Às vezes eram europeus ou americanos mesmo faziam, né? Ressaltando essa questão ali cultural dos árabes, né? Às vezes os árabes não gostavam, às vezes os árabes achavam bom, enfim, é um conceito que eles vão definir lá nesse período, tá? Enquanto Godzilla de um lado e King Kong do outro, como eu citei a brincadeira, né? Que teve inclusive o filme, né? Mais recente dos dois combatendo. E dali surgiu e explodiu algumas questões, né? Por exemplo, a Marvel. A Marvel lançou, mais ou menos nesses períodos da década de 60, a década de 70, 80, lançou muitas produções que fazem questionamentos políticos, né? Você teve o Pantera Negra, por exemplo, pela Marvel, e tinha a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha pelo DC. Então, os dois traziam discussões políticas, né? Uma voltada para os negros, né, especificamente, porque os negros naquela época eram tratados de forma, na década de 50 e 60, eram tratados como um elemento secundário. Isso na cultura norte-americana, tá? Deixando isso bem claro. Na cultura norte-americana. Né? Você vê isso, por exemplo, no Mandrake. Eu gosto do Mandrake, tá? Eu gosto do Mandrake, vou deixar isso bem claro, eu gosto. Só que o que está assistenciando o Mandrake, que é o Locar, ele é um príncipe africano. E ele serve de mordomo do mágico. Né? Ele é o ajudante do mágico, no lugar de ser o herói. Né? E isso gerou muita crítica. Ele é o primeiro herói negro de uma revistinha, tá? Para quem não sabe, ele é um primeiro herói negro, muito antes do Pantera Negra. Só que como ele fica com o papel de ajudante, não de protagonista, então o Pantera Negro ficou com essa, podemos dizer, com esse posto. Né? Porque até então o negro sempre tratado de forma desprezada nas editoras. Né? Mas eu não esqueci que o Locar foi o primeiro herói, mesmo ele sendo o ajudante. Tá? Mas o Pantera é que acabou ficando com o título porque ele é o protagonista da sua história. Já a Mulher Maravilha também fez a mesma coisa. Ela era a protagonista da sua história. Então, como ela é a protagonista da sua história, ela exaltou as mulheres de certa forma. Então, houve aquele movimento feminino para mudança e coisa e tal. Então, a Mulher Maravilha ajudou a fazer esse movimento ganhar mais força. E Pantera Negra também, nesses períodos. Tá? Isso falando na América do Norte. Na América do Sul, que é o nosso caso, nesse período a gente recebia influência de todos os lados. Diferente de europeus, norte-americanos e asiáticos fecharem sua questão cultural, o Brasil estava assim, com o braço aberto para receber de tudo. Então, para o Brasil, veio muita coisa de fora. Vinha coisa da Europa, vinha coisa dos Estados Unidos, vinha coisa da Ásia. Aí você pergunta, mas peraí, da Ásia? Pois é. O Ultraman, podemos dizer que foi o primeiro que literalmente saiu arrombando a porta. Brincadeira, foi o Godzilla. Mas dos heróis coloridos foi o Ultraman. O Ultraman ele chegou no mesmo período ali, na década de 60 para 70, e ele chegou chegando. Né?
Ele foi o primeiro herói, quem gostou, depois teve Ultra Seven, e assim por diante. Então teve muitos heróis, e esses heróis vieram, assim, sorrateiramente, podemos dizer assim, né? Vieram devagarzinho, conquistando o público aí, carinhosamente, né? Foi cativando. Isso ficou da década de 60 e 70. Mas a década de 80, aí teve o boom do Tokusatsu, tá? Que aí veio o Jaspion e os Changeman. Então a partir dali houve uma outra época, né? Já o que ficou para trás ficou, estava ali para frente, era um novo rumo que rolou até a década de 90, durante a década de 80 a 90, tá? Que não só o Jaspion, tudo que veio depois dele. Né? Isso também deu uma sobrevida ao Godzilla por tantos anos, né? Todos esses anos que ele foi passando foi dando uma certa sobrevida ao personagem. Então, o personagem vive até hoje muito por questão dessas outras produções. E nem são da mesma editora. São produções de editoras diferentes. Mas, enfim, como é do mesmo gênero, né, tá tudo ali em casa. Né? Inclusive, eles são divididos por... O Tokusatsu, para quem não conhece, eles são divididos por eras. Tá? Era Showa, Heisei e Reiwa. Tá? E cada personagem desses está encaixado numa dessas eras, que são as eras do Imperador do Japão. Apesar da produção ser japonesa, ela influenciou a chinesa, a coreana, a tailandesa e assim por diante. Toda aquela região da Ásia é influenciada por esse tipo de conteúdo. Tá? Doramas também. Doramas, quem não sabe, são aqueles filmes mais dramáticos, sem muita fantasia. Tá? Eles são mais realistas. O Tokusatsu é mais fantasioso. E os doramas são mais realistas. Tá? Inclusive está ficando bem popular no Netflix recentemente. Tem dorama com força. E tem uns tokusatsu também. Mas dorama tem ganhado um espaço maior. Principalmente da parte dos coreanos. Tem crescido muito, né, dentro dessa área. Tailandeses, chineses, japoneses. As produções estão lá no Netflix assim, explodindo. E produções do Oriente. Minha surpresa foi essa. Produções que foram feitas lá. Originais e vindo para o Brasil. Então, eu tenho percebido essa crescente, né, nas mídias atuais, mas enfim. Né, e nessa parte aqui, como eu citei já alguns, né, da América, Europa, né, citando assim, inclusive literatura, né, que também vem muita coisa de textos, livros, que são europeus, contos, que é o caso lá, por exemplo, dos contos dos irmãos Grimm, são as princesas que a gente conhece como princesas da Disney. Né? Mas não só isso, teve muito mais coisa que veio da Europa, muito mais questão cultural. Você tem Drácula, você tem lobisomem e assim por diante. Tem muita coisa que veio de lá. Né? Não veio só dos Estados Unidos. Tá? Então a gente recebe muita coisa também da Europa, muita questão cultural dos próprios europeus. E local, é claro que a gente também no Brasil a gente desenvolve nesses períodos muita coisa. Muita coisa cresceu, não só música. Música no Brasil durante as décadas de 60 e 90 era o auge. Né? Houve um desenvolvimento na área musical incrível. Não só das que vinham de fora, mas o que a gente estava produzindo nacionalmente. Né? Então, nesse período, houve muita coisa. Muitos grandes artistas, grandes músicas também foram produzidas nesse período. O cinema nacional, ele está até hoje assim, meio que num barco, indo a vento e popa. Né? Ele não avança muito, porque o próprio brasileiro desvaloriza muito o cinema nacional, que é uma pena. Né? Porque o cinema nacional tem muita coisa boa. Eles estão aprendendo a valorizar um pouco mais agora, recentemente, por causa da Netflix. A Netflix tem trazido algumas produções nacionais. O Google Play também tem feito isso. Algumas plataformas começaram a trazer coisas mais nacionais e elas estão ganhando uma certa popularidade fora do Brasil. Então os brasileiros começaram a ficar mais atentos a isso, né? A valorizar um pouco mais o produto nacional. Né? Ou até mesmo assistir coisas de produções de hermanos, de argentinos, paraguaios, uruguaios, que é o caso lá da Casa de Papel. La Casa de Papel. Que é uma produção de origem latino-americana. Né? Então, coisas que a gente não está esperando. Né? E vai acontecendo. E isso já vem essa influência desse período, de 60 a 90. Então, o que a gente tem hoje, né, nos séculos 20 e 21, né, final do século 20 e 21, é uma crescente. Reprises, né, reboots,
né? Tem acontecido muito desses conteúdos dessas eras, das décadas de 60 a 90. Aí o pessoal reclama, mas não tem coisa nova. É claro, o pessoal está pegando tudo que deu certo nas décadas de 60 a 90 e rebutando ou reprisando hoje. Exatamente porque deu muito certo lá, vai dar certo aqui. Né? E durante agora esse período da pandemia, de um modo geral, eles alavancaram ainda mais isso, trouxeram muito mais coisa desse período. Então a gente está revisitando muita coisa desse período. Eu sou um. Acabei de dizer que eu estou reassistindo Star Trek, a franquia toda. Então eu estou reprisando algumas coisas que eu já tinha assistido na época, outras eu perdi. Eu nunca cheguei a assistir. Por exemplo, uma que eu nunca cheguei a assistir foi a Jornada nas Estrelas, Estação 9. Eu nunca tinha assistido essa franquia de Star Trek. Assisti agora, terminei hoje, na verdade, assisti a franquia, que eu estou maratonando. Né? Eu ainda vou para Voyager, vai ser a próxima que eu vou assistir. Vai demorar um pouquinho para assistir a Voyager. Né? Mas eu tenho maratonado séries para assistir, né? E eu gostei muito. Revisitei do Picard, que foi maravilhoso, o período do Picard. Vai ter série nova, né? Por isso que eu estou revisitando. Né? Vai ter o Duna, em filme, nesse caso, não é série. Né? Eu reassisti o filme antigo e vou assistir quando for lançado no filme, claro. Mas eu gosto. Eu estou gostando dessa onda, trazer coisas que deram certo. Mas eu também espero coisas novas. Né? Apesar que a Netflix e outras plataformas têm trazido bastante coisa nova. E a gente vai acompanhando. Né? Mas eles têm investido muito em coisas desse período. Então a gente vai ficar mais atento, mais observador, vai ficar mais crítico também com relação a esse tipo de conteúdo. Com certeza vai ficar mais crítico. Né? A gente vai ter um bem mais crítico para esse período. Mas enfim, a gente vai consumindo produções que estão sendo feitas, né? À medida do possível. Né? Eu não falei de todas as produções aqui nesse vídeo, como eu disse a vocês, o vídeo ia ficar muito longo se eu fosse falar de cada filme, né? Ou de cada produtor, ou de cada ator. Isso pode ser feito um vídeo futuro. Isso aqui é tipo um resumo geral do legado dessas décadas, certo? Um resumo geral, podemos dizer que seja esse vídeo. Eu não vou trabalhar cada detalhadamente, mas pode ser que no futuro eu possa trabalhar cada década, né? O melhor da década de 60, o melhor da década de 70 e assim por diante. Quem sabe, no futuro eu faço um vídeo separando as décadas direitinho. Aí eu vou trazer coisas de cada uma dessas décadas. Eu vou fazer um vídeo, vou montar um esquema bonitinho e vou fazer. Mas isso vai ficar para o ano que vem. Esse ano não. Eu vou planejar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Né? Se tiverem dicas para o ano que vem, certo? Vocês deixem aí na descrição, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram, tá? Vocês podem deixar as dicas por lá. Eu vou botar uma imagenzinha lá no Instagram em breve, para a pessoa poder escrever lá dicas e opiniões de temas que a gente pode abordar no ano que vem, tá bom? As lives não vai ter mais do Cult Pop esse ano, eu acho, só se tiver algum especial, mas eu ainda vou me reunir com os meus amigos para definir se vai ter, se não vai ter, vou definir com eles. Bom, e ano que vem a gente vê como é que isso fica, se vai continuar dando live, se não vai ter, como vai ser isso, né? Vocês vão me servir só de consultoria e vou fazendo os vídeos, a gente vai ver, beleza?